Amados e queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos reunidos em diferentes lugares. Há um pequeno grupo aqui, reunido neste salão de culto, onde nós estamos realizando os atos do culto numa reduzida congregação e nos juntando àqueles que estão participando conosco pela internet. É a primeira vez que nós fazemos a transmissão do culto em tempo real, o que enche o nosso coração de gratidão a Deus e de alegria que nos deu os recursos necessários para que isso pudesse acontecer da forma como vai acontecer agora. O propósito, a intenção da nossa reunião é adorar a Deus, orar a Deus, cantar o louvor de Deus, ouvir a palavra de Deus. O salmista, a respeito disso, escreveu no Salmo 89, e os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos, pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? É a este inigualável Deus que nós adoraremos e para a glória de quem nós nos reunimos. Nós aqui, você em casa, coloque-se em pé e nós vamos orar a Deus, dedicando este culto à glória do seu nome. Ó Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, obrigado, porque o Senhor nos permite prestar este culto ao Senhor. Em meio, Deus, a este tempo que estamos vivendo, esta bênção, a bênção da adoração, a bênção, Deus, de nos reunirmos, a bênção, Senhor Deus, de Te adorarmos. O Senhor nos está novamente abençoando com estes favores. E agora, Pai querido, nós pedimos, enche-nos o coração da Tua presença. Ensina-nos a Te louvar e adorar como devemos. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos ajude nesta hora e que tudo o que fizermos possamos fazer para a glória do nome do Senhor. Nós oramos, Deus eterno, agradecidos e louvando a Ti em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, nós vamos cantar este hino, o primeiro hino do nosso inário. É um hino à Trindade, a primeira estrofe a Deus o Pai, a segunda estrofe ao Filho, a terceira ao Espírito, e o hino conclui: a Ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos Teus, a ministrar bênçãos lá dos céus. Nós vamos unir nossos corações e vozes para cantar aleluia, aleluia. Ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os Teus servos vimos dar louvor. Da graça fonte
nós vamos ler a palavra de Deus. O texto será projetado, foi publicado no boletim. Nós que estamos aqui recebemos impressos, os que estão virtualmente receberam o PDF dele pelo WhatsApp, vai ser passado na tela ou você pode abrir a Bíblia. Há muitas formas de nós participarmos juntos da leitura da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, o pastor lerá os versos ímpares, todos leremos os versos pares, de 1 a 16. De 1 a 12, engano meu, de 1 a 12. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. Todos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Todos, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E nós dizemos amém e amém. Nós que estamos aqui, você que está em casa, vamos nos ajoelhar para juntos orarmos a Deus. Oremos. Ó Senhor Deus, na Tua presença, Pai Santo, nós queremos dizer, ó Deus, buscar o Senhor e dizer a verdade de que não temos amado o Senhor sobre todas as coisas. Não temos, ó Deus, amado o nosso próximo como nós mesmos. Ainda que tenhamos, ó Deus, em nós o Teu Espírito Santo, grande e maravilhoso ajudador, temos, ó Deus, muitas vezes preferido cair em tentação do que recorrer à ajuda do Teu Espírito Santo. Senhor Deus, se não fosse o que Teu Filho fez por nós na cruz, ai de nós, que receberíamos a justiça que nossos pecados merecem. Mas mais uma vez hoje, Deus, nós queremos Te dar graças pelo que Teu Filho fez por nós na cruz, onde sofreu a ira merecida por nós, para que nós pudéssemos ser feitos filhos e filhas de Deus, estar na Tua presença, andar em comunhão com o Senhor. Pai querido, ao longo de cada dia, vem nos ajudar, Senhor Deus, pois o nosso Mestre nos ensinou a orar, pedindo que não nos deixasses cair em tentação, mas que nos livrasse do mal. E pedimos isso, Deus. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos assegure de que somos salvos. Nos faça lembrar que aquilo que aconteceu no Calvário foi por nós. E mais uma vez confiar somente em Cristo, para a nossa salvação e para toda a nossa vida. Querido Deus, sê bondoso, sê misericordioso para conosco, Pai Santo. Lembra-te, Senhor Deus, da Tua igreja neste mundo, cada uma das Tuas igrejas, Senhor Deus, o Teu povo, atravessando este mundo de desertos, Senhor Deus, e de lutas, onde precisamos da ajuda, da graça do Senhor. Senhor Deus, fortalece as Tuas igrejas e que este tempo não venha
a enfraquecer nenhuma das congregações que pregam o verdadeiro evangelho da graça salvadora e soberana em Cristo Jesus. Fortalece, Senhor Deus, a nós mesmos. Une-nos uns aos outros, para que pelo Teu Espírito Santo nós possamos fazer e viver segundo a Tua vontade. Lembra-te, Senhor Deus, daqueles nossos queridos que se encontram no leito da enfermidade. Sê propício a eles, conforta-lhes o coração, anima-lhes, Senhor Deus, a esperança, dá-lhes graça, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão atravessando a dor da perda de alguém neste mundo, da despedida e da separação. E pedimos que eles possam ter o conforto que vem do Senhor nos seus corações. Abençoa-nos, Senhor Deus, a todos, neste tempo de crise em todo o mundo. Senhor Deus, que muitos possam levantar os seus olhos para o céu e se lembrar de Deus. Que muitos possam, Senhor Deus, se arrepender de uma vida longe de Ti. Mesmo, Deus, entre aqueles que são o Teu povo, que possa haver verdadeiro amolecimento de coração, para vivermos vidas que honram, que glorificam o nosso amado, o nosso querido Jesus. Senhor Deus, obrigado por esta hora de culto, pelo privilégio de cantar os Teus louvores, pela bênção da oração. Prepara-nos o coração para receber a Tua palavra. E recebe, Senhor Deus, as nossas vidas, que novamente colocamos nas Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Uma vez que Deus nos deu graça e nova vida em Cristo Jesus, não nos faltam motivos para querer honrar a Deus com o nosso amor, com o nosso louvor. Novamente em pé, Deus supremo és, e faça desta canção a sua oração de louvor, de adoração, de engrandecimento do nosso Deus. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. Incomparável, maravilhoso em tua
sabe dizer. Queridos, por um pequeno lapso de parte aqui, o meu microfone ficou desligado, desculpem. Eu estava, na verdade, lendo o Salmo 133 e convidando-nos para a gente se cumprimentar, para a gente trocar mensagens, como felizmente aconteceu. Nós reconhecemos que temos alguns visitantes conosco nesta manhã, então muito obrigado por estar participando conosco deste momento que para nós é muito rico, é muito precioso, o culto ao Senhor. Os membros da igreja que estamos aí sempre reunidos, graças a Deus. Que Deus sempre nos una uns aos outros e a Ele próprio para nós fazermos a sua vontade. Eu tenho aqui alguns rápidos destaques para fazer e, por fim, dois comunicados de grande importância. Primeiramente, eu queria pedir aos irmãos que estivessem orando. Nossa igreja vinha intercedendo por uma família lá do Rio de Janeiro, um jovem chamado Cleito, veio a falecer, deixou sua esposa, deixou sua mãe, os demais familiares. Interceda por eles, para que Deus lhes dê conforto e graça no seu coração. Também queria pedir aos irmãos que se lembrassem da família da nossa querida Maria Inês. Nessa semana que passou, a Maria Inês se despediu de uma tia e de uma prima. A prima estava em São Paulo e aprove o Senhor chamá-las. Ore por esta família. Rogue pelo conforto de Deus nas suas vidas, assim como vínhamos orando. E eu queria destacar o pedido de oração pelo Luiz Roberto ainda, amados. Deus tem feito grandes coisas na vida do Luiz Roberto. Você continue a orar por ele, já teve alta do CTI e isso enche o nosso coração de gratidão. Também queria pedir aos irmãos que orassem por aquela bebezinha chamada Helena,
bem como seus pais Eliardo e Francione, que são nossos irmãos em Cristo, dentre outros motivos de oração que estão publicados no boletim e que estão sendo sempre comunicados aos irmãos. Queríamos dizer aos irmãos que aquela deliberação que a igreja fez no final do ano passado com relação à alocação de parte do terceiro andar para servir como um apartamento, essa obra está quase pronta, graças a Deus, e nós queremos informar isto aos irmãos, porque é pela fidelidade de Deus e pela constância, pelo compromisso dos irmãos que nós temos avançado muito, ainda que neste tempo excepcional de crise. Como você sabe, o boletim semanal continua sendo publicado e você pode lê-lo, principalmente a última página, onde são publicadas coisas muito importantes, pedidos de oração, avisos com relação à vida da igreja, e nós temos também informado os irmãos de uma estatística sobre o alcance dos nossos cultos online. Também queríamos colocar aqui o certo destaque que todo domingo, na primeira página do boletim, sai uma reflexão com base no estudo da quarta-feira anterior. Talvez por sua rotina você não possa participar do culto de quarta-feira, embora ele fique aí arquivado no YouTube, então você pode assistir depois, mas pode também ler esta reflexão e Deus edificar a sua fé. Na semana que hoje começa, queridos, na quarta-feira, Deus assim permitindo, nós estaremos reunidos às 19h30, virtualmente, via YouTube, para o nosso culto de intercessão. Sexta-feira será a última aula do curso 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Eu sei que um número de irmãos participou de todo o curso e tem expressado para nós seu pensamento sobre aquilo. Eu espero que tenha sido para a edificação e para a edificação da nossa igreja. Nós anunciaremos muito em breve uma nova proposta com relação à escola bíblica. 2 comunicados a fazer os irmãos. O primeiro deles é que os irmãos sabem a forma como a nossa igreja trabalha com relação às ofertas, a transparência, a ética, o compromisso, principalmente com a expansão do reino de Deus. É por isso que nós temos compromissos com a obra de missões, nós temos compromissos com vários projetos sociais, com a beneficência, com aquilo que fazemos aqui, com aquilo que acontece no sentido mais amplo do reino de Deus. Mas na última reunião de liderança da nossa igreja, entendeu-se aprovar uma adição ao nosso orçamento, mais R$500 para serem destinados a diferentes projetos. Um deles é o projeto Cristolândia, que está atravessando um período excepcional de necessidades. Então, caso você queira, Deus toque o seu coração de contribuir, assim como tem feito regularmente as transferências bancárias, acrescente aquilo e comunique à igreja que é para a Cristolândia e será, como os irmãos sabem, integralmente repassado. A Cristolândia, dentre outros projetos e esforços que nós pontualmente iremos mencionando para os irmãos. Tudo, graças a Deus, continua. A construção aqui continua, a obra missionária não parou e não pode parar, o trabalho de evangelização, o fundo para beneficência, o fundo para a compra de Bíblias, dentre outras coisas que os irmãos conhecem, têm apoiado e Deus tem assim multiplicado o alcance destas participações no seu reino. Nosso segundo comunicado, de muito grande importância, é que foi aprovado pela liderança da igreja um plano de retomada gradual das atividades presenciais. Até aqui, até hoje, 2 meses e meio, nós vínhamos cultuando exclusivamente online. A partir do domingo que vem, nós vamos seguir o caminho presencial e online. O que nós estamos querendo colocar com isto? Com muitas cautelas, com muitas precauções, com muitos cuidados, a igreja vai colocar ali no hall de entrada álcool em gel, máscaras descartáveis. As pessoas que vierem vão se assentar a uma distância de segurança umas das outras, 2 metros nos 4 sentidos. Não haverá momento de cumprimentos, nem o pastor estará à porta no começo ou no final dos cultos. Nós orientaremos especificamente aqueles que apresentarem sintomas, que permaneçam em casa. A opção online continuará válida. Aqueles irmãos que, por sentimento, por precaução pessoal, desejarem continuar cultuando pela internet, nós lhes asseguramos a nossa compreensão, nosso apoio. A igreja, então, abrirá 2 frentes de trabalho simultâneos. O culto presencial, com todos esses cuidados, é muito menos perigoso do que ir ao supermercado, por exemplo.
Nós teremos o culto aqui, nós teremos o culto online, abrindo assim para que a gente possa alcançar. Bem da verdade, amados, é que nos últimos tempos nós alcançamos tantas pessoas pela internet que seria uma irresponsabilidade missionária e evangelística da igreja parar. Graças a Deus, não pararemos. Mesmo quando a vida voltar toda ao normal, nós continuaremos com os cultos online pelos quais nós temos alcançado muitas pessoas. A respeito desse plano, nós ainda precisamos informar os irmãos que não somente não haverá cumprimentos, até que este período de crise termine, nós não celebraremos a ceia do Senhor. Não é só por higiene, não. É principalmente por entendermos o significado dela, e a Bíblia diz, esperai uns pelos outros. Então, somente quando todos estiverem livres para participar é que nós celebraremos. Eu tenho certeza que vai ser um momento maravilhoso quando nós celebrarmos a ceia pela primeira vez depois de tanto tempo. Escola bíblica, coral, berçário, culto infantil, departamento infantil, culto de quarta-feira, ainda não retornam. Mas nós, eu e a liderança da igreja, acompanharemos as orientações da nossa prefeitura, aumentando ou restringindo este plano. Nosso desejo, é claro, é aumentar, mas debaixo da vontade do Senhor. Os irmãos continuarão sendo informados, comunicados, orientados de acordo com cada etapa e de acordo com a necessidade do momento. Mas orem para que Deus nos permita retomar. Eu tenho aqui um pequeno grupo de irmãos, vejo os bancos e sinto saudade das pessoas que ocupavam estes assentos. Deus permita muito em breve estarmos novamente reunidos. A última palavra é com relação às contribuições financeiras. Dízimos e todas as ofertas, missões, construção, bíblias, beneficências, ofertas específicas para estes projetos, você pode transferi-las para as contas bancárias da nossa igreja. Foram publicadas no boletim e você já conhece. No Banco Itaú, agência 3120, conta corrente 26340-9. No Banco Santander, agência 3477, conta corrente 13008-205-6. Tudo para Igreja Batista Bela Vista, CNPJ 19-793-595-0001-08. Não deu para anotar, não? Daqui a pouco eu falo de novo. Nós vamos continuar o nosso culto, queridos. Tendo feito estas comunicações, eu peço que você se coloque em pé e vamos cantar este hino que também é uma oração. Eu quero o pão do céu, ó Salvador, pois meu sustento vem do teu amor. Quero o pão do céu, ó Salvador, pois meu sustento vem do teu amor.
Livro dos Atos, capítulo número 20. Esta linda manhã de domingo, nosso texto é o Livro dos Atos, capítulo número 20, a começar no verso número 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à nossa igreja. Vamos orar. Pai, precisamos tanto da Tua ajuda nesta hora, para receber a instrução da Tua palavra. Ó Deus, que Teu Espírito Santo sobre nós opere de tal maneira que as palavras daquele que fala e a meditação do coração daqueles que ouvem sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Oramos em nome de Jesus, por causa de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.
Os irmãos ouviram pela primeira vez este órgão que foi doado à nossa igreja. Cremos que, de pouquinho em pouquinho, vamos implementá-lo no serviço do Senhor. O texto da pregação já foi lido. O título da mensagem era Paulo não era uma exceção. Domingo que vem vamos falar nesse mesmo tema, porque encontramos aqui algumas lições, então vamos trazer algumas hoje, outras no domingo que vem. E o que eu quero que o Espírito Santo coloque no meu coração e no seu é esta simples frase: Paulo não era uma exceção. Você já ouviu falar de Napoleão Bonaparte? E já ouviu falar que Napoleão Bonaparte tentou conquistar a Europa inteira para poder fazer ali o império, do qual ele era o imperador. Também sabe que a história de Napoleão virou de vitórias e vitórias e vitórias para derrotas, derrotas e derrotas, quando ele tentou invadir a Rússia no inverno. E conseguiu avançar bastante, mas precisava conquistar a cidade de Moscou para que ele pudesse alimentar os seus soldados, fortalecer o seu exército e dali continuar a sua conquista. Quando Napoleão se aproximava da cidade, a população de Moscou incendiou a cidade inteira, foram embora. Quando o imperador francês chegou lá, com fome, precisando de abrigo, precisando de fortalecer o seu exército, 500 mil homens, imagine isso. Quando ele chegou, encontrou a cidade destruída, em cinzas, não conseguiu a vitória que queria, não conseguiu dar o salto que precisava, recuou e daquela recuada começou a sua derrota. Os russos, com a sua estratégia, sabotaram Napoleão. O inimigo das nossas almas sabota-nos. É o grande sabotador da nossa vida espiritual, quando ele nos convence que a forma como Paulo viveu era só para Paulo. E a vida cristã, que modelada neste exemplo, poderia ser de vitórias e vitórias e vitórias, crescimento, alegria, felicidade e bênção, recua também, perde coisas preciosíssimas. Quando nós não entendemos aquilo que eu quero dizer novamente, Paulo não era uma exceção. Ele escreveu: sejam meus imitadores. Portanto, ele não pensava que a sua vida era uma vida fora do normal. Ele pensava que os seus passos poderiam ser seguidos, inclusive por nós. E eu acredito, meus amados irmãos e queridos, que estão aqui, que estão online, que o que Deus quer ensinar ao nosso coração é exatamente isto no texto que nós vamos ler. A vida que nós vemos aqui não é uma vida fora, extraordinária, excepcional, fora do comum. A vida que nós vamos ver aqui, de fato, é a vida que Deus intenciona para que eu viva e para que você viva enquanto esperamos Jesus Cristo voltar. Vou tomar aqui um assunto. É necessário tratá-lo com a nossa igreja de tempos em tempos, mas sinto-me em liberdade para tocar. Existem alguns que defendem que uma mulher possa ocupar o lugar que eu ocupo, o lugar de um pastor, do líder de uma igreja. Paulo escreveu abertamente que não. Os que defendem isso dizem que aquilo era do tempo de Paulo. Estão dizendo que Paulo era uma exceção. Paulo era errado. Quando Paulo escreveu, movido, é claro, pelo Espírito Santo, a respeito de uma ou outra forma de conduta que o nosso tempo considera retrógrada, nós dizemos: isso era para aquele tempo. Veja como o sabotador atua. Ele nos convence que não é para nós. O que eu quero, meus amados irmãos, começar a minha mensagem dizendo é para nós sim. O que nós vamos ver neste texto é para nós. A forma como ele viveu é para nós. Ele escreveu: sejam meus imitadores. Veja então que existe uma dimensão onde é possível, na nossa vida diária, nós seguirmos e imitarmos este homem. Capítulo 20, verso número 18. Paulo mandou chamar os anciãos da igreja, logo eu falo disso. E quando eles se reuniram, Paulo disse: eu queria começar com essas 3 pequenas palavras. Vós bem sabeis. O que essas palavras significam?
Quando ele vai começar a falar da forma como ele vivia. O que essas palavras significam? Significa que Paulo estava chamando a atenção para ele. Vocês sabem a forma como eu vivo, cheio de vanglória e de vaidade. É claro, meus amados irmãos, que não é isso. Deus não abençoa esse tipo de atitude, Deus não abençoa essa forma de vaidade. Quando Paulo fala da sua vida e precede dizendo, vocês sabem bem como eu vivo. Então nós precisamos entender que a primeira coisa que ele está dizendo era que a sua vida era uma vida transparente. Você sabe como eu vivo. Será que nós poderíamos dizer isso uns para os outros? Ainda mais depois de termos passado tanto tempo trancado só dentro de casa. Bem escreveu Chuck Swindoll dizendo que caráter é aquilo que nós fazemos, é quem nós somos quando ninguém está olhando. Paulo tinha sua vida transparente, aberta. Nós vivemos cheios de segredos, não nos abrimos. Paulo diz, vocês sabem como eu vivo. A sua vida só era transparente porque era coerente. Ele sabia que aquilo que ele pregava estava presente na forma como ele vivia. Será que aqueles que olhassem para a nossa vida, será que se nossas vidas fossem abertas, totalmente abertas, haveria igual coerência? Nós diríamos, isso é Paulo, pastor, porque Paulo era um apóstolo. Paulo foi uma testemunha da ressurreição. E é exatamente aí que a gente erra. Paulo não é uma exceção. Vida transparente é vida cristã. Confessai vossos pecados uns aos outros. Não é assim que está escrito? Vida coerente é vida cristã. Onde não existe nenhuma contradição entre o que nós fazemos de segunda a sábado e o que nós cantamos e oramos e ouvimos e falamos no domingo. Mas seria um absurdo, mesmo assim, alguém se vangloriar da sua vida e dizer, você sabe como eu sou melhor que você. Você sabe que eu oro mais que você. Você sabe que eu leio mais a Bíblia que você. Você sabe que eu sou mais crente que você. Você sabe que eu sou mais fiel que você. É claro, meus amados, que esse discurso não é isso. Quando Paulo diz isto, primeiramente, nós conhecemos este homem pelos seus escritos. Ele estava atribuindo toda a glória a Deus, pela forma como ele vivia. Aquele que obedece, aquele que acerta o alvo, não deve se gloriar dizendo que acertou, deve gloriar a Deus que operou de tal forma na sua vida. Mas Paulo também estava dizendo, se Deus fez isso por mim, Deus pode fazer isso por você. Não pense que a vida abundante é apenas para aquele pequeno grupo. Dizem, eu li isso há muito tempo atrás, que numa igreja você tem 20% trabalhando e 80% assistindo. Esses números não se aplicam pela vista. Mas mesmo assim, a vida cristã frutífera, abundante, não é só para os 20%. É aí que nós nos enganamos. Nós não seríamos enganados se entendêssemos. Nenhuma destas coisas é uma exceção. Vida transparente é para mim e para você. Vida coerente é para mim e para você. Quem faz isso não é a força de vontade. Quem faz isso não é a autodeterminação, porque a vida cristã não é dieta. Quem faz isso em nós é o Espírito de Deus, que molda a nossa mentalidade, que muda o nosso coração, que consegue nos transformar de dentro para fora. E como então nós podemos viver esta vida? Amados, se nós não pedirmos Deus para fazer isto, nós não viveremos. A mensagem desta noite, desta manhã, poderia muito bem ser ouvida por alguém como uma palavra dura do pastor, dizendo para a gente começar a agir dessa e daquela forma. Não entenda assim. Se uma coisa eu estou dizendo para você, eu estou dizendo que isto é um alvo para nós. Mas como Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. É um alvo de vida que nós podemos viver, mas somente pela atuação de Deus nas nossas vidas. Se olhando para a sua vida você diz, pastor, então Deus não está atuando muito na minha vida não. Eu perguntaria, por quê? Por que Deus atuaria numa vida e não na sua? Oremos. Deus, trabalha na minha vida. Porque esta vida que nós estamos vendo, vou falar até repetir, até cansar, não é uma exceção. Depois de dizer isso, ele diz, vocês sabem muito bem como eu me portei.
Verso 19, servindo ao Senhor com toda a humildade. Se você tem participado das últimas quartas-feiras, tem ouvido falar muito sobre humildade. Porque Deus diz, é o texto que nós estamos vendo já algumas quartas-feiras, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. É a primeira condição que Deus estabelece. Mas eu posso dizer um pouco mais. Não é somente isso. Na verdade, é a primeira lição que Jesus Cristo ensinou. Foi o texto que nós lemos mais cedo neste culto. Bem-aventurados os pobres em espírito. Outra tradução dirá, bem-aventurados os humildes em espírito. Porque deles é o reino dos céus. A vida cristã começa. O primeiro passo rumo a Deus é a humildade de espírito. Bem, isso seria uma pregação por si só, eu acredito. Mas nós podemos pensar aqui algumas coisas principais sobre esta humildade que Deus quer de nós. Se você chegar aqui, se derramar no chão, se prostrar, tem várias denominações cristãs que tem um dia no ano que eles passam cinza na testa. Preocupa-me o que fazem nos outros dias do ano. Se você chegar aqui e se prostrar no chão, ou como muitos pastores neopentecostais fazem, veste um saco de arroz. Essas coisas são figuras do Antigo Testamento. Deus não quer que a gente faça isso por uma hora, ou por um dia, ou por uma semana. A Bíblia diz, Ele te disse o que é bom e o que o Senhor quer de ti, que andes humildemente com o teu Deus. É uma forma de viver. E o que esta forma de viver representa? Bem, nós podemos ver isso aqui, Paulo nunca procurando conforto para si, Paulo nunca procurando comodidades para si, Paulo nunca preferindo ser honrado. Será que nós não entendemos isso aqui de Atos até agora? Porque nós já estamos no capítulo 20, falta pouco para a gente entender essa lição. Um homem que andava centenas de quilômetros a mais, em vez de fazer o caminho mais curto, só para ir dar um abraço em alguém. Humildade. Que abria mão do seu próprio descanso físico, para que ele pudesse ensinar um pouco mais sobre a fé para pessoas que talvez já deveriam saber. Ele não se importa de ter que ensinar de novo. Humildade. Quando existe muito conflito entre nós, é porque falta humildade. Pessoas que estão o tempo todo disputando as suas preferências, esqueceram da primeira lição. Pessoas que estão sempre ofendidas. Nossa, você não sabe o que ele falou comigo, você não sabe o que ele fez comigo. Se você quiser tratar isto biblicamente, nada que fizerem de ruim com você, ouça o que eu vou dizer com atenção. Nada que fizerem de ruim com você é menos do que os seus pecados merecem. Errei? Acho que não. É porque nós nos esquecemos disto, que palavras nos ofendem, atitudes nos ofendem, construímos muralhas de mágoa ao nosso redor e vamos vivendo a nossa vida. A forma como nós usamos o nosso dinheiro mostra se nós somos humildes ou não. Aquilo que nós preferimos gastar, telefone novo, fones de ouvido, roupas boas, pisantes de marca. Quanto temos participado dos interesses, dos propósitos, das necessidades do reino de Deus? Não, para isso eu não tenho dinheiro, não. A forma como usamos o nosso dinheiro mostra quão humildes somos ou não. A forma como colocamos a nossa vida ao dispor dos outros mostra se somos humildes ou não. Lembre-se daquela cena. Esse texto que nós estamos estudando hoje, nos próximos domingos, é um dos mais belos do Novo Testamento. Paralelo com uma cena que, sem dúvida, é uma das mais belas da Bíblia. Porque depois de passar o dia andando, reúnem-se num salão Jesus e os seus discípulos, 13 pessoas. Será que a gente consegue imaginar o que passava na mente deles? Porque Jesus Cristo preparou uma noite só para eles. Havia sempre mais gente com aquele grupo, mas naquela noite Jesus disse, não, só eu e vocês. Entraram na sala, você já sabe disso, que o costume era ter um servo para lavar os pés, você sabe disso. Mas não tinha, Jesus falou, é eu e vocês. Quando entraram na sala, a cultura ditava isto, os pés teriam de ser lavados.
Eu imagino que os mais velhos pensaram assim, deixa isso é serviço para os jovens, nós já fizemos muito isso. É assim que a gente escuta. Os jovens, por sua vez, diziam, eu não vou fazer isso não sou obrigado a nada não. Podemos imaginar outro dizendo, eu estou muito cansado, hoje eu já fiz muita coisa. Conseguimos imaginar isso? Se fosse no tempo de hoje, estas seriam as argumentações, o coração humano não envelhece. Levanta-se o Senhor Jesus. E é o Senhor Jesus quem vai e lava os pés. Inclusive de quem o traiu. Inclusive de quem o negou. Inclusive de quem o abandonou. E ele sabia destas coisas, como nós sabemos que ele sabia. Amados e queridos irmãos, se nós disséssemos que Paulo era assim, porque ele era apóstolo, então o inimigo já vai ter sabotado o nosso coração. Mas se nós entendermos que é assim como exemplo para nós, porque ele disse, sejam meus imitadores. Se nós entendermos que o que está escrito aqui é para modelar a nossa vida, então nós estamos entendendo o que Deus quer falar conosco. Depois de lavar os pés, constrangimento geral, Jesus disse, vocês me chamam de mestre e senhor, e está certo, eu sou. Mas se eu sou o senhor e mestre, e vos lavei os pés, eu estou dando exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Para não ficar dúvida nenhuma, Jesus deixou estas palavras eternamente registradas na página sagrada. Eu estou dando exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Note a seguida, capítulo 20, verso 19, ele diz, vocês sabem bem como eu me portei, servindo ao Senhor com toda humildade. Olha o que ele vai dizer em seguida, com muitas lágrimas. Com muitas lágrimas. Pergunta difícil. Você chora? Você chora? Chora por quê? Minha filha chora toda hora por causa de tudo. À medida que o tempo vai passando, a gente vai chorando um pouquinho menos. A gente reserva isso para velórios. A gente reserva isso para momentos emocionantes. A gente acaba reservando isso para certas dores físicas. A gente acaba reservando isso para certas angústias e ansiedades, para momentos difíceis que a gente vive. Agora imagine um homem que foi torturado, foi chicoteado, foi injustiçado, foi abandonado, foi traído, foi caluniado. No entanto, não era por nenhuma destas coisas que Paulo chorava. Aqui está uma outra lição para nós, meus amados irmãos, porque ele não chorava pela sua vida difícil, ele não chorava pelas coisas que ele perdeu, ele não chorava pela vida que ele deixou para trás, ele não chorava por nenhuma coisa que dissesse respeito a ele próprio. Ele diz, vocês sabem que eu servi o Senhor com lágrimas, mas lágrimas pelo quê? Veja comigo que está em Romanos capítulo 9, onde ele nos diz pelo que as lágrimas. Romanos capítulo 9, verso 1, 2 e 3. Romanos capítulo 9, verso 1, 2 e 3, onde nós lemos: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Então não pense que isso aqui era apenas um jeito emocionante de escrever, porque antes disso ele disse, Deus é testemunha do que eu estou escrevendo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo. Que expressão fortíssima. Por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. O que ele está dizendo para nós? Que ele tinha grande tristeza e contínua dor no coração por algumas pessoas que ele amava, que não conheciam a Cristo como seu Salvador e Senhor. Meus amados irmãos, sobre este assunto, eu tenho apenas uma coisinha para dizer. Se a gente não está chorando, motivos para chorar a gente tem. Será que nós já entendemos de fato o que a Bíblia ensina sobre a justiça eterna de Deus? Será que nós já entendemos de fato o que a Bíblia ensina
sobre a urgência da salvação? Será que nós entendemos de fato o que a Bíblia ensina sobre haver somente um único caminho e somente uma única forma de sermos salvos eternamente? Talvez o nosso comportamento seja o mais revelador se nós entendemos isso ou não. Se alguém descobrisse a cura para o coronavírus, aplicasse somente em si e escondesse, seria justo? Seria bom? Seria correto? Existe algo matando muito mais. E eternamente. É o pecado. Existe uma morte muito pior do que a morte. Nós sabemos a cura, mas guardamos no bolso. Temos para nós. É bom isso, amados? É justo que seja assim? É claro que não. É claro que não. No entanto, continua a nos estarrecer. Estatísticas do ano passado, que 95% dos cristãos evangélicos batistas do mundo nunca compartilharam o evangelho com sequer uma pessoa. Ah, pastor, não é meu jeito, não é minha praia, não é meu dom. Desculpas, eu poderia pregar só sobre as desculpas que são dadas. É justo, amados? É correto? Enquanto Paulo chorava, nós evitarmos um pouco de vergonha? Ou um pouco é absurdo chamar de sacrifício, porque não é. Não é justo. Nós sabemos, nós temos, mas ao mesmo tempo guardamos muito bem para nós. Você vai me dizer, pastor, Paulo era um apóstolo. E eu vou te dizer, Paulo não era uma exceção. Bem, dava para terminar por aqui. Mas existe uma outra razão por que Paulo chorava. Uma razão pela qual os crentes deveriam estar continuamente chorando. Razão revelada na segunda carta aos Coríntios, capítulo número 7. Por favor, queira consultar comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 7. A partir do verso número 5. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 7. A partir do verso número 5. Porque quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que Tito foi consolado por vós, coríntios, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Está entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, coríntios, eu estava muito triste, estava atravessando lutas e sentia uma tristeza muito grande no meu coração. Mas quando Tito me encontrou e disse que vocês estavam tristes, eu fiquei feliz. Os coríntios vão pensar, que beleza, hein, seu Paulo? No entanto, ele explica a razão da sua alegria. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, sim, aquela duríssima primeira carta aos Coríntios, onde Paulo os chama de infantis, de carnais, de divididos, diz que os cultos deles eram para pior e dá graças a Deus porque batizou poucos deles. Disse que o culto deles era culto de loucos. Aquela duríssima primeira carta aos Coríntios, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse me arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. O que ele está dizendo? Aquela carta os deixou tão tristes que eu fiquei triste de tê-los entristecido.
mas agora eu não me arrependo de ter feito isto. Verso número 9. Eu me alegro, folgo, não porque fostes contristados. Eu não me alegro na sua tristeza, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Vamos entender a razão da lágrima de Paulo aqui? Paulo chorava, posso reduzir numa sentença só. Paulo chorava por crentes que estavam andando longe do seu Salvador. Choramos nós? Nós conhecemos essas pessoas. Choramos por elas. Oramos por elas. Importamo-nos com elas. Paulo não chorava lágrimas de ai que dó de mim. Paulo não chorava dizendo, ó que vida ruim a vida que Cristo me dá. Mas Paulo chorava por pessoas que não criam em Cristo. E chorava por pessoas que estavam andando longe de Cristo. Nós perguntaríamos, mas por que nós deveríamos nos importar com alguém assim? Cada um faz o que cada um faz, cada um de nós prestará contas. Aquele versículo, é o único versículo que todo mundo sabe de cor. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Por que eu deveria me importar? Por amor. O amor se importa. O amor se importa. Deus, o Pai, não virou as costas para mim e para você quando estávamos condenados à morte eterna. Deus, o Filho, não lavou as mãos, porque nós seríamos condenados eternamente para sempre e com justiça. Ele se esvaziou a si mesmo, Ele se fez um de nós, Ele veio viver uma vida de trabalho, de tristeza e de humilhação. O Espírito Santo também não fica distante, e apesar dos nossos pecados, Ele insistentemente trabalha com o nosso coração para que nos arrependamos. Olhe para Deus, veja um Deus de amor que trabalha e que busca a salvação e a reconciliação das pessoas. Mas não olhe para o povo de Deus, porque se você olhar, você verá um povo que não faz. Você verá filhos que não fazem o que o Pai faz. Você verá filhos cujos olhos estão secos, quando deveriam estar banhados em lágrimas. Você verá um bando de gente cantando de alegria, quando motivos para tristeza abundam ao nosso redor. Essa vida cristã muito celebrativa, muito de pulinhos e de palminhas, não é bíblica. Mas não é mesmo. Essa ideia de viver a sua melhor vida aqui não é bíblica. Os retratos que a Bíblia faz da nossa vida na terra são severos. A Bíblia nos chama de peregrinos, ou seja, não temos coisa nenhuma. Diz a Escritura que nós estamos num deserto, atravessando em busca da terra prometida. O tempo que nós vivemos seria comparado a uns israelitas tentando curtir os oásis do deserto, construindo casa, comprando lote, vivendo uma bela vida no deserto. Temos que entender, amados, nossa vida não é aqui, nossa pátria não é aqui, não é isto aqui o todo que Deus tem para nós. Bem, eu ainda queria dizer mais uma coisa antes de concluir, e eu preciso me apressar. Eu volto a Atos capítulo 20, porque o texto fala de vós bem sabeis, uma vida de coerência, operada por Deus e que, portanto, eu e você também podemos viver. Fala de uma vida de humilde serviço, fala de lágrimas, e agora fala de tentações e de ciladas dos judeus que me sobrevieram, como nada, no entanto, que de útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas lição, não somente para pastores. Não reduza esse texto ao ministério pastoral, não faça isso. Lição para todos nós. Paulo não é uma exceção na sua incrível capacidade de perseverar, apesar do que for que lhe estivesse acontecendo.
tentações e ciladas, mas ao mesmo tempo ele continuou fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Agora vamos imaginar esses 2 meses e meio aí, que estão se aproximando de concluir, em que a vida de todo mundo ficou totalmente fora do normal. Será que alguns cristãos, filhos e filhas de Deus, conseguiram manter a sua vida cristã nesse período? Por que estou dizendo isto? Porque a crise é uma provação. Concorda comigo? E onde houver provação, sempre virá acompanhada de tentação. A tentação era abandonar a nossa vida cristã. Ouvíamos antes, pastor, como eu queria ir ao culto de quarta-feira, mas a rotina não me permite. Bem, ele está agora no YouTube. Pastor, os meus horários são difíceis. Está na internet. Pastor, eu não tenho tempo para orar e para ler a Bíblia. Olha quanto tempo nós recebemos a mais. Riqueza, tesouro de tempo a mais. Onde houver provação, haverá tentação. Para muitos, este período foi uma tentação terrível. Abandonaram por completo, ou por muito, a sua vida com Deus. Muitos tombaram. Outros ficaram firmes. A grande lição espiritual deste exemplo é que quando nos sobrevierem provações e tentações, com a ajuda do Espírito de Deus, nós podemos perseverar. Fazer dieta não é a coisa mais fácil do mundo, mas viver a vida cristã sozinho é impossível. Orar por força de vontade nunca vai acontecer. Não espere o seu coração querer orar para você orar, porque você vai morrer esperando. O interesse, a consistência na leitura da Escritura não vem de nós. Se há um texto que todos nós devemos trazer sempre na mente, é o que Jesus falou em João capítulo 15, verso número 5, sem mim nada podeis fazer, e nada é nada. Se vamos viver a vida cristã, será com a ajuda do Espírito Santo. Se vamos viver a vida cristã, será pela presença de Deus nas nossas vidas. Eu tenho tentado me lembrar das bem-aventuranças. Quando Paulo falou da humildade, eu me lembrei de bem-aventurados os pobres de espírito. Quando Paulo fala das suas lágrimas, eu lembro que Jesus Cristo falou, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas quando eu penso nesta perseverança, que não é uma exceção, mas é um exemplo, Jesus Cristo falou, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Será você sabotado pelo inimigo? Se pensar que esse texto se aplica somente aos nossos irmãos em Cuba, na China, na Arábia, em outros países como o Irã, onde existe perseguição à reunião cristã e proibição por governos ditatoriais. Você pensa, pastor, os cristãos lá na China é que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem, aqui nós vivemos numa democracia, aqui relativa, aqui nós temos liberdades relativas, é verdade. Mas nós temos o mesmo perseguidor que os cristãos em todo lugar. A respeito dele, o apóstolo Paulo nos escreveu, revesti-vos de toda a armadura de Deus, Efésios 6, verso 11, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não é a mesma palavra que ele usou aqui, as ciladas dos judeus? Ele nos adverte sobre as ciladas do diabo. Com a mesma astúcia com que o diabo e os seus parceiros malignos armavam contra Paulo, eles armam contra nós. Com fúria pertinaz, persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. Agora vem cá. Você acha que você dá conta disso? O que eu quero dizer aqui, eu não dou. Ninguém dá conta de lutar contra um espírito astuto, invisível, imortal, 5.000 anos de mentiras, 6.000 anos, 7.000 anos, 10.000 anos, eu não sei. Uma imensa idade de mentiras, de astúcias, de enganos, de estratégias, que conseguiu enganar a gente muito mais espiritual do que nós. Você dá conta? Eu não dou conta. Por isso o texto diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes e resistir
contra as astutas ciladas do diabo. Por que é que Paulo resistiu? Por que é que Paulo persistiu? Porque Paulo era forte? Porque Paulo era apóstolo? Paulo não era uma exceção. Paulo resistiu e persistiu porque se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. Pastor Hugo, eu pequei porque a carne é fraca. Eu lhe digo, cite o restante do versículo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nenhum de nós cai porque a carne é fraca. Aliás, sim, mas é bem verdade que somente se tivermos abandonado a ajuda que Deus abundantemente proverá para nós. É hora, eu preciso terminar. Deixa para domingo que vem mais algumas lições. O que eu quero que Deus coloque no meu coração e no seu é que Paulo não era uma exceção. Paulo era um exemplo. Quando terminar a crise, compre uma passagem de avião e vá passar alguns dias lá em Londres. Boa viagem. Vai visitar a casa da Rainha Elizabeth, a abadia de Westminster, a igreja batista mais antiga do mundo em funcionamento. Começaram a se reunir em 1650. Depois visite a grande catedral de São Paulo. Você ficará pasmado com aquela impressionante construção, a Catedral de São Paulo. Mas Deus nunca quis que existisse uma Catedral de São Paulo. Deus não trabalhou na vida dele para que ele recebesse monumentos. Deus fez dele um instrumento para deixar para mim e para você um exemplo de como viver até que Cristo venha nos buscar. Vamos orar. Ó Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, Deus de graça, Deus de glória, Deus de obras maravilhosas. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo culto desta manhã e pela tua presença nas nossas vidas. Queremos te dar graças, ó Deus, porque tu salvaste e operaste na vida de um homem chamado Paulo. No entanto, Senhor Deus, também salvaste a mim e os meus irmãos, e muito bem podes operar nas nossas vidas. Neste tempo, ó Deus, em que o mundo está tão pobre de cristãos consagrados, faze-nos estes consagrados filhos e filhas de Deus. Ajuda-nos, Deus, a dizer não para o mundo, a dizer sim para Jesus e vivermos vidas segundo a tua vontade, para a honra do Senhor. Ó Deus, usando todo o tempo que tivermos aqui, quão curto ou longo seja, para te servirmos, para glorificarmos o teu nome. Continua, Senhor Deus, a trabalhar na nossa consciência e a nos ensinar como viver aqui para a glória de Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelas lições que o Senhor nos tem dado a cada dia, mas guarda-nos ainda no teu amor. Dá-nos um domingo de bênção. Prepara o nosso coração para o culto de logo mais à noite e que assim, Deus, como o Senhor terá tocado o nosso coração agora, queiras também à noite falar a nós e a todos que a nós se unirem para o culto do Senhor. Obrigado, Pai, porque no começo do culto pedimos que o Senhor o abençoasse e agora cremos que o Senhor o abençoou. Pedíamos que o Senhor falasse ao nosso coração e agora vemos que a nossa oração foi respondida pela tua graça bendita. Seja louvado, Deus, seja engrandecido, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos, nós vamos encerrar assim o nosso culto. Queremos agradecer este pequeno número de irmãos aqui, trabalhando em diferentes posições para que tudo fruísse com tranquilidade e damos graças a Deus que nos abençoou com tudo o que precisávamos nessa primeira experiência de transmissão do culto em tempo real. Foi um ensaio e uma aprendizagem muito importante.
À noite nós estaremos novamente reunidos no mesmo regime, em tempo real, Deus assim permitindo, a partir das 19 horas. Deus nos dê um bom domingo. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso, clique aí neste botãozinho, inscreva-se no canal, onde você poderá ter acesso a todo o material que temos colocado no YouTube. Ativando esse sininho de notificações, você será avisado todas as vezes que entrarmos ao vivo ou postarmos novo conteúdo. Curtindo este vídeo, você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Queira também, sinta-se livre para deixar o seu comentário. Damos graças a Deus por este culto e agradecemos você ter participado conosco. Que Deus nos dê um bom domingo e até logo mais à noite. Ouvindo agora o pós-lúdio, encerramos este culto para a glória de Deus, para a edificação da nossa fé.